E aí, galera? Acabou o sigilo de Bolsonaro. Antes de começar o vídeo, já peço aqui que dê like, comente e compartilhe no final do vídeo. Espero que gostem do conteúdo. Bom, o sigilo acabou, né? Aquela historinha lá do sigilo de 100 anos foi para o espaço. Então, a partir de agora, a gente vai acabar vai dia a dia começar a descobrir muita coisa de Bolsonaro. Já tem bolsonarista nas redes relativizando esse tema, falando que né, e com razão que Lula e Dilma gastaram mais em seus governos no cartão corporativo, mas vamos cuidar dos detalhes. E aqui não, a gente não, nesse canal aqui a gente não passa pano para ninguém. Mas a gente vai pro detalhe. Primeiro eu vou ler aqui uma matéria do UOL que fala sobre isso e a gente vai esmiuçar esse assunto. Ex-presidente da República gastou 27,6 milhões entre 2019 e 2022 no cartão corporativo, segundo as planilhas que se tornaram públicas, né? Agora, entre os destaques estão os gastos em hospedagem e a maior fatia do que foi comprado com o cartão. No total, foram 13,7 milhões em hotéis. Somente o Ferrareto Hotel, no Guarujá, cidade do litoral, foi pago 1,4 milhões. Na alimentação, outra parcela significativa nos gastos gerais do cartão, 10,2 milhões se destacam. Os 8.600 gastos em sorveterias, cerca de 408 mil em peixarias. Em padarias, Bolsonaro gastou 581 mil ao longo do mandato. Os gastos foi publicado em resultado uma resposta ao pedido feito pela agência Fiquem Sabendo por meio da Lei de Acesso à Informação. Um gasto de R$ 109.266 no modesto restaurante Sabor da Casa Delivery, localizado no centro de Boa Vista, em 26 de outubro de 2021, é a maior despesa com alimentação registrada em um cartão da presidência durante o mandato de Bolsonaro. Até então, o governo Bolsonaro argumentava que deixaria os valores em sigilo até o fim do mandato, seguindo um trecho da própria lei. Sendo assim, o fato de os gastos estarem públicos não se relaciona em tese com os sigilos de 100 anos de Bolsonaro, contestados pelo governo Lula e impedido a CGU, Controladoria Geral da União, no dia da posse. O que é o cartão corporativo, para vocês entenderem? O uso dos cartões corporativos pelo governo federal é regulamentado pelo decreto 5.355 de 2005. O que ele diz? O cartão deve ser utilizado para o pagamento de despesas realizadas com compra de material e prestações de serviços nos estritos termos da legislação vigente. Segundo o portal da transparência, o uso do cartão não pede a obrigatoriedade de licitação, mas devem seguir os mesmos princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da isonomia da aquisição mais vantajosa. Lembrando aqui do detalhe aqui que está na lei: publicidade. Então, esses gastos eles têm que ser públicos. Então, eu acho que esse foi um decreto muito fácil de quebrar. Não é ilegal utilizar o cartão corporativo para comprar itens de alimentação, inclusive sorvetes. Então, você pode gastar. O estranho é o número, né? Os gastos dos presidentes anteriores também são públicos. No detalhamento dos gastos anteriores também se encontram despesas com sorveterias, gastos tipo foram feitos pelo governo Lula, Dilma, Rousseff e Temer. Gostaria de fazer aqui, chamar vocês para uma reflexão. Você que é colaborador de uma empresa ou servidor público,
você tem ali seu vale-refeição. Antigamente era aquele talãozinho, que aí você tinha ali, né, um talãozinho aí, vamos supor, de R$ 20, e você tinha que gastar aqueles R$ 20 em alimentação. E isso era um teto de gasto ali para o seu dia, ou se você quisesse, você usava dois vales, mas você sabe que no final do mês você ia ficar sem ou ia ter que tirar do seu bolso, dos seus honorários, para você pagar a sua alimentação. Então, normalmente, a gente seguia a regra, né? Tentava consumir dentro daquele padrão. Eu sei que o caso aí é bem mais complexo, porque você está falando de um presidente da República. Ele vai fazer viagens, então, né, você vai para um outro país onde talvez você não consiga utilizar dentro desse custo e outra, né, você leva todo um aparato para isso, né, de pessoas, e é claro, então acho que justifica você ter uma despesa extra, mesmo esses servidores que estão junto com você nessa viagem, tenham esse benefício de refeição. E a estadia, é claro, a estadia tem que ser paga. Mas aí fica uma coisa que ninguém falou, né? Porque até agora as redes bolsonaristas já estão lá, nossa, não descobriram nada. Descobriram foi que Lula e Dilma gastaram mais que o Bolsonaro. Lá vai estar repercutindo isso. Só que um detalhe, gente, nem Lula nem Dilma passaram por uma pandemia. Mais outro detalhe, Bolsonaro fez o Brasil virar um pária internacionalmente. O que significa ser um pária? Você não tinha relações exteriores praticamente nenhuma. Era quase zero. Sendo assim, Bolsonaro quase que não tinha que viajar para o exterior. Você vê que ele tem uma despesa imensa no Guarujá. O que ele foi fazer no Guarujá? As gadociatas, as jetskiata e tudo mais, e outras atas, menos trabalhar. É o presidente que menos trabalhou. A média de trabalho de Bolsonaro era 3 horas por dia. Mesmo assim, como eu falei aqui, a gente não está aqui para passar pano para governo nenhum. Eu acho que esses custos têm que ser equalizados. Eu acho que não é justo, com um país com uma desigualdade social enorme, pessoas passando fome, a gente tem uma equipe presidencial se esbanjando com dinheiro público, se servindo das melhores refeições. Não que eles têm que comer mal, mas eu acho que tem que ter um limite para isso. Temos que ter um limite para isso. É imoral esse desperdício de dinheiro público. Isso eu falo em todas as gestões. Porque o custo dessa viagem ela tem que ser um custo para operacionalizar essa viagem. E não para que isso vire uma festa. Primeiramente, presidente da República, deputado estadual, deputado federal, vereador, eles são empregado do povo. Ou seja, primeiramente tem que justificar sim, tem que ser público sim, porque a lei já diz isso, e tem que acabar com essa festa. Que se gaste somente o necessário. E se essas viagens forem em solo nacional, que cada colaborador use o seu. Cada funcionário, né? Colaborador, né? Essa onda capitalista ela pega na nossa linguagem, né? Funcionário. O funcionário tem que usar o seu limite de gastos para se alimentar. Chega de farra. Acabou. Nós precisamos mudar isso. Não dá para a gente ficar se sentir tranquilo com tudo isso. O que Bolsonaro gastou numa padaria, pelos cálculos, daria para alimentar ali 5.000 pessoas. Então não adianta você, bolsonarista, comemorar que gastou menos, mas olha como gastou, em que contexto ele gastou tudo isso.
Um presidente que era pária quase no mundo inteiro. É isso, gente. Esse era o recado que eu queria dar. E peço aí que curta, compartilhe e vamos para cima. E viva a democracia.